Você já passou vergonha, se perdeu com as cifras, sem saber qual é o próximo acorde? Essa não é uma situação agradável, mas ela se torna pior porque não são somente os músicos que reparam nessa sua dificuldade. Nessa situação lamentável, infelizmente a atenção de todos voltam para você, porque independente do lugar que você toque, sempre vai existir aquele músico que não depende das cifras para tocar. Não era para ser dessa forma, mas infelizmente a mentalidade do ser humano esbanja a comparação. E é aí a hora que vão comparar você que não consegue tocar sem olhar no papel com aquele músico que não depende das cifras para tocar. Meu nome é Edson Lobão. Comecei na música muito cedo. Eu comecei a estudar violão com apenas 5 aninhos de idade. Eu tive a sorte de ter um excelente professor de violão dentro da minha casa, o meu irmão mais velho. Mas o problema é que o único violão que tinha em casa era o dele. E como eu tinha apenas 5 aninhos, eu não alcançava as mãos para poder iniciar os meus estudos. E na época minha mãe não tinha condição de comprar um violão menor. Vocês acreditam que para minha felicidade nós conseguimos um violão pequeno emprestado de uma amiga da minha irmã? E foi exatamente esse violão que você pode ver na foto. Foi com esse instrumento emprestado que eu iniciei na música. Bom, então era só começar. Eu já tinha o professor e já tinha o violão. Mas para minha surpresa, nas minhas primeiras aulas, o tão sonhado violão ficava encostado. Meu irmão ficava sentado com o violão, eu ficava em pé na frente dele e meu violão encostado ao lado. Bom, as minhas primeiras aulas de violão pareciam aulas de canto. Os exercícios que ele me passava eram muito simples e ele me prometia que quando eu dominasse aquela parte, eu iria poder pegar no violão e começar os meus primeiros acordes. Na época, eu era muito novo para entender, mas hoje eu falo com toda a certeza desse mundo. Aquelas aulas foram as aulas mais importantes que eu já fiz até hoje. Foram elas que serviram de alicerce para fundamentar o conhecimento musical que eu adquiri sem esforço algum. Depois delas, estudar música virou diversão. No entanto, que esse violão se tornou o meu principal brinquedo. E o mais curioso é que eu nunca usei nenhum pedaço de papel com cifra ou alguma anotação para aprender tudo que eu sei de música. Bom, eu tinha 6 anos de idade e já tocava todas as músicas que faziam sucesso na época, sem olhar em nenhum papel. Mas para mim essa realidade era algo muito natural. Eu só fui perceber que esse conhecimento era especial 2 anos depois, quando a minha professora de música levou o violão dela na escola. Quando eu vi aquele violão, eu fiquei feliz, porque eu vi a oportunidade de aprimorar meus conhecimentos musicais. Mas para minha decepção, minha professora mal conseguia tocar uma música infantil que só tinha 3 acordes. Ela ficava toda perdida olhando aquelas cifras, mal conseguia cantar junto e errava toda hora. Como ela não conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo, ela primeiro decidiu ensinar a gente a cantar e deixou o violão de lado. Eu fiquei surpreso e foi nesse momento que um amigo me entregou. Professora, se eu conheço o Edson, ele consegue tocar essa música. Bom, ela chamou eu à frente, eu peguei aquele violão. Gente, na hora que eu pus a mão naquele violão, a mágica aconteceu. Aquela música era muito fácil e eu toquei, é lógico, sem olhar em nada. Ela ficou surpresa e achou que eu só sabia tocar
tocar aquela música. Bom, todos da sala começaram a pedir música e nós começamos a cantar e eu tocava todas as músicas de sucesso da época. A professora ficou tão empolgada que na hora do intervalo ela fez eu tocar para a escola inteira ver. E para finalizar a história, eu virei o artista oficial da escola. E por várias vezes, essa mesma professora de música chegou a perguntar o que eu estudava para ter um dom tão especial. Mal sabia eu que aquelas aulas que meu irmão havia me dado eram tão significativas que a minha primeira aula de música eu dei com apenas 8 anos de idade. E o mais surpreendente foi que essa primeira aula como professor eu dei para minha própria professora de música. Hoje eu entendo que ela se formou em licenciatura para dar aula de música. Não havia necessidade dela dominar campo harmônico e tocar bem violão. Mas o fato de eu estar dando dicas e ensinando a minha professora foi muito marcante. Aquilo elevou demais a minha autoestima na escola. Bom, o tempo se passou e alguns anos depois eu comecei a tocar profissionalmente e também comecei a dar aula de música. Mas por alguns anos eu tentei seguir o padrão de todos os professores. Eu não queria ser diferente. Eu ensinava o campo harmônico, mas não da forma como eu aprendi. E quando eu tinha que passar a parte de qual era a sensação que os acordes traziam, eu observava o desespero na face dos alunos. E o professor sabe pela fisionomia do aluno se ele está aprendendo ou não. E um dia, desconsolado, eu cansei dessa história e comecei a ensinar percepção musical como eu aprendi. Eu transformei aquelas aulas que meu irmão havia me dado em um treinamento. Todos os exercícios que ele me passou, eu coloquei em 5 fases. E quando eu comecei a aplicar essa metodologia, o resultado foi surpreendente, pois em pouco tempo os alunos começaram a tocar profissionalmente e começaram a dar aula também. Depois de ver tanto resultado satisfatório, definitivamente fiz o propósito de ajudar mais e mais pessoas. E se você está vendo esse vídeo, você pode ser uma delas. Então venha viajar comigo no mundo da percepção musical, onde eu vou pegar na sua mão e vou tirar você desse mundo obscuro, onde até uma professora de música não consegue identificar qual é o próximo acorde. E o segredo da eficiência desse treinamento está na simplicidade que ele foi criado, porque até uma criança de apenas 5 aninhos de idade absorveu todo o conteúdo. Então aproveite a promoção e não perca a oportunidade de estudar junto comigo, porque pode ser que essa oportunidade não apareça mais para você. Um abraço, espero você lá no treinamento.